bom dia, boa tarde, boa noite. Vai lá saber que hora que vocês aí de casa vão estar assistindo a gente, né? Então a gente já fala aí todos os bons da vida, do dia, da noite, da tarde. Vai saber também de onde estão assistindo. A gente tem pessoas que assistem a gente de Portugal, não é? Londres, Canadá. Então sejam todos bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, que é super especial com o Leandro Barreiros, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos de algumas parcerias que a gente está tendo aqui no canal. Para você que ainda não sabe, o nosso canal não foi monetizado, então a gente conta com o apoio de vocês. E algumas pessoas estão ajudando. O Pedro Ivo, por exemplo, do canal Ateu Informa, ele divulgou numa live que ele fez no último sábado para a galera vir aqui no canal, provocar um engajamento, comentar, compartilhar, fazer a assinatura das notificações para receber quando tem vídeo novo. Então, queria mandar um agradecimento especial para o Pedro Ivo, do canal Ateu Informa, e também para uma pessoa que chegou através do Pedrinho, que é Emer Nanik. Está curtindo todos os vídeos, assistindo, comentando. Ó, pessoal, se você estiver ouvindo a gente aí de casa, faça isso também, porque isso gera um super engajamento e ajuda ao YouTube entender que os nossos vídeos estão chegando mais longe. Quem sabe eles aceitam nossa monetização, que está parada desde 19 de agosto de 2021, né? Esse é o prazinho de um mês aí que o YouTube deu para responder. Um mês sabe-se lá em qual planeta, né, Adriano? Porque aqui na Terra não é. Qual calendário é esse, né? Não sei, não é juliano, não é gregoriano, sei lá que calendário é esse, mas vai youtubiano, saber. Pronto. Queria agradecer também outros parceiros, o Grupo de Pesquisa e Lei Educar, Educação em Relações Étnico-Raciais, que doou vários livros para a gente fazer sorteio aqui no canal, para ajudar a gente também a angariar fundos tanto para os coletivos que a gente ajuda, quanto aqui também para a gente trazer um material de melhor qualidade para vocês, na compra de microfones, né, de iluminação, para melhorar mesmo, trazer vídeos com qualidade um pouco melhor. Agradecer a nossa nova parceira, a Flávia Budi, que além de doar livros para o sorteio, está aqui ó, o livro que a Flavinha doou, ela também agora aqui faz parte do quadro Minutos de Geografia e é uma das nossas colaboradoras, das nossas parceiras, que vai aqui nos ajudar nas entrevistas. Agradecer a Gabriela Simonetti Trevisan, que também doou o livro para sorteio, está aqui o livro dela. Então, a gente deixa já um recadinho para vocês de casa ficarem espertos, porque vai vir coisa nova por aí, vai vir muita coisa boa para vocês. E dizer que também estamos com o Pix. E o Pix serve para você fazer doação de qualquer quantia, não importa, R$1, R$2, o tanto que vocês puderem, o tanto que puder ajudar, para a gente sempre vai ser bem-vindo. Os apoiadores, através do Pix, foram Inês Treza, Ana Clara de Souza, Rodrigo Santiago Borges, Renata Lima, Karina Ramos de Souza, Ana Cláudia dos Santos, Larissa Mateus Ciquinho, Tabajara Rezende, Gabriela Vilela Delcim, Mônica Budi Pérez Luz e Rude Bode Souza. Eu gostaria de agradecer muito a eles, porque a contribuição que eles nos deram está sendo muito bem utilizada aqui para a gente melhorar os equipamentos, melhorar todas as formas de comunicação que nós temos aqui no nosso canal. São esses agradecimentos especiais e agora eu passo a bola para o Adriano para ele apresentar o nosso convidado de hoje. Vamos lá, Adriano. Obrigado, Pri. Antes de mais nada, aproveitar um gancho, eu quero fazer duas destaques entre os nossos colaboradores, o Tabajara Rezende e a Karina Souza, que são meus ex-alunos lá dos anos 90, né? Foram meus alunos no antigo primeiro grau, hoje ensino fundamental, hoje profissionais, adultos, né? O Tabajara nos acompanha há mais tempo, a Karina me mandou uma mensagem dizendo que começou a se interessar por política, acompanha tudo que a gente faz. Então, especial agradecimento ao Tabajara e à Karina, tá bom, gente? Bom, vamos lá, Leandrão? Agora Opa. é nós, agora é nós. Então é o seguinte, galera. Hoje o entrevistado é o senhor Leandro Daniel Barreiro, que é vamos assim, né? A gente tem a nossa primeira parte que é meio formal, né? Mas esse quadro ele não é muito formal, né? Mas vamos lá. Ele é graduando em História pela Universidade de Marília na modalidade EAD. E agora vem o mais interessante, né? O Leandro é um prestador de serviços. E certa vez, já não sei quanto tempo, né, Leandro? Era pandemia, e pandemia não tem mais medição de tempo, né? Na pandemia, né, o Leandro veio fazer um serviço aqui em casa, indicado pela empresa que eu tinha adquirido um bem, e ele já era o primeiro prestador de serviço veio aqui e tentou dar
o famoso cambalacho, né? Ele montou o que tinha que montar, ele disse, tá faltando peça, isso aqui não encaixa, isso aqui tá errado, pede lá, depois eu volto. E aí veio pandemia, se agravou, entramos em contato, e o cara pediu um por fora para vir acabar de fazer o serviço, né? Aí tivemos que entrar em contato com a empresa, tudo, e aí indicaram o Leandro, só que eu não sabia quem era Leandro, né? Então, quando o Leandro chegou aqui, eu já estava com o famoso pé levantado para meter no peito de qualquer... Eu falei, se vier um safado aqui, né? Esse cara vai ouvir. Aí Leandro chega, ligou da cidade, lembra? Você pegou uma greve de trem, né? Os caras falaram que era perto da rodoviária de São Roque, e não era. O Leandro veio, ligou do Uber da estrada, né? Falei, pô, legal, né? Aí chegou aqui, Sim. Fomos entrando, fomos chegando, conversando. 5 minutos de conversa, já estamos falando de meritocracia. Eu falei, opa, tem alguma coisa, né, nova aqui na área. E aí, conversando, enquanto ele montou o que ele tinha que montar, nós estamos conversando. Depois eu levei ele para a rodoviária, nós estamos conversando, trocamos rede social, a gente se fala quase que diariamente hoje em dia, né? Fazendo altos comentários, altas divagações aqui. E ele me contou dos projetos dele, ele vem sempre... Ele troca ideia, né, Leandro? Troca ideia o tempo inteiro. E aí eu falei, não, cara, você tem que passar lá pelo nosso canal, pelo nosso Trajetórias, porque a tua história é muito dentro daquilo que a gente quer colocar para as pessoas, sabe? E assim, bate muito com o jeito da gente pensar, a gente pensar na produção do conhecimento, na retomada de uma história de todos, né? Não da história do vencedor, da história do quem está no poder, né? Então, o Leandro tem 2 projetos muito legais e ele vai falar isso para a gente. Tá? Mas eu acho que eu já falei demais, como sempre. Agora eu queria que você, Leandro, dissesse para nós quem é você, cara. Se apresente. Sem medo de falar muito. Ele falou que estava com medo de falar demais. Meu nome é Leandro Barreiros. Às vezes eu falo um pouquinho demais. E o meu objetivo principal é entender a história a partir da ótica, não a ótica que é normal hoje em dia, né, que é mais voltada para o conhecimento eurocêntrico, que, né, toda a história do Brasil é voltada para a história europeia. E não é assim. Então, eu tenho 2 projetos, um deles é bem comum aqui na cidade de São Paulo, que é um roteiro, né, que é um roteiro histórico. O Instituto Bexiga já tem outras entidades que já têm uns roteiros parecidos, mas são voltados para adultos. E o meu objetivo é voltar para a criança. Por quê? Para a criançada entender como que a cidade de São Paulo se construiu. Né? Quando falamos de São Paulo, falamos de imigrantes. Só que antes da chegada dos imigrantes, tinha os indígenas e depois dos indígenas, os negros. Então, tem toda uma construção histórica que é realmente esquecida aqui na cidade de São Paulo. Um dos objetivos é esse, e o outro objetivo é um livro, né, que está saindo aí devagar, mas está saindo, que eu vou contar a história de pessoas negras. Quando eu iniciei ele, o objetivo era só mulheres matriarcas, né, já com uma idade mais avançada, mas depois eu fui percebendo que tem muito conteúdo. Eu entrevistei um homem, seus 40 e poucos anos, que não tinha pai, não tinha mãe, e o conteúdo que ele tinha, a história dele de vida voltada, era impressionante. Então, eu comecei a entrevistar outras pessoas também. Esse tipo de situação que você descreveu agora, por último, é muito comum quando a gente faz pesquisa, né, Priscila? Flávia deve saber muito melhor que a gente também. Você tem um objetivo, aí você vai a campo. De repente, o campo te joga na cara, né? Uma série de caminhos que você tem que voltar para o seu gabinete e repensar, né? E reinterpretar o que você pensava em fazer. Né? Mas, assim, o que eu acho interessante do que você falou é para a criança, né? Porque quando você tem esses roteiros hoje para os adultos vão, vamos dizer assim, descobrir, né, algo diferente do que eles já conheciam. Tá? Eu repostei uma série de postagens do seu Instagram, você fez em 3 partes, tá? E, se não me engano, foi até a própria Karina, que eu acabei de agradecer, que seguiu e falou assim, nossa, eu não sabia, que interessante, estou descobrindo. O adulto descobre. O jovem, ele vai estar num outro patamar, porque ele vai se construir em cima dessa informação. Então, é isso que você pretende, né, Leandro? Você mexer nessa estrutura do conhecimento da história, tá? Não é minimizar,
Mas quando o adulto redescobre, é uma coisa. Quando a criança compreende e se desenvolve a partir disso, o resultado é outro, né? É isso. Exato. É um processo que nós negros passamos, que a gente nasce pessoas, mas a gente nasce pessoas negras. E tem toda uma construção de identidade. E essa identidade é uma construção muito longa, mas é muito longa mesmo. Até você aceitar que você é uma pessoa negra e você entender o seu papel dentro da sociedade, não como minoria, mas como pessoa, é um processo muito longo. E quando você mostra para uma criança que existe, que a construção daquela cidade divina, maravilhosa, magnífica, foi também na base de pessoas negras, não somente da escravidão, que nós temos que focar uma coisa que é interessante. Existiu a escravidão, foi horrível, a gente tem que comentar, a gente tem que debater sobre ela, só que os negros contribuíram de outras formas também, culturalmente, na base da linguística, alimentação, até mesmo na própria mão de obra. Então, tem que se falar essa construção para quando se torna seu negro, né, que a gente fala que a gente se torna negro, você se entende como um indivíduo que faz parte da sociedade. Trazer toda aquela história, né, que foi apagada, como a gente já falou aqui, muitas vezes as vozes que foram silenciadas, eu acho isso muito importante. Quando a gente está falando de crianças, a gente está falando de todo um trabalho que está associado à questão da educação. Então, é bem diferente mesmo a pessoa ser educada sabendo das coisas, da forma como elas aconteceram, do que descobrir 20, 30 anos depois, né? A gente tem aí toda uma estrutura, uma base sendo construída quando a gente trabalha com a história real, com a história dos povos indígenas, com a história dos povos negros, e não só com a história dos europeus, como você falou no começo, como é passado para a gente até hoje ainda nas escolas, mesmo apesar aí de uma série de mudanças ainda, a história, a geografia mesmo, são bastante eurocêntricas. Vai ser um processo longo, viu? Vai demorar um pouquinho para mudar isso daí. Essa semana eu estava conversando com um amigo, a gente estava falando sobre a São Paulo, né? Sobre que meu foco é São Paulo no momento. Não dá para você abranger muitas coisas, senão fica doido. Você começa a ler, começa a pesquisar e somente vai para tudo quanto é lugar e você não tem foco nenhum. Quando você pensa em São Paulo, você começa a contar a partir de 1554. Só que está errado. Existia toda uma comunidade indígena que vivia naquela região, que se mantinha naquela religião, que mantinha relações de todos os tipos, né, com vários outros povos, várias outras etnias, e eles faziam parte disso. Então, a cidade não surgiu a partir de 1554. O que surgiu foi outros povos que se integraram àquela sociedade. Então, esse negócio de descobrimento, até mesmo da forma como é passada a colonização, acho que tem que ser mudado. Tem que ter uma outra visão, que aquilo sempre existiu, que outros povos agregaram conhecimento ali. De uma forma um pouco violenta, mas agregaram. E, Leandro, como que surgiu, assim, a sua paixão por história? Conta pra gente, por que você decidiu fazer o curso? Por que EAD? Fala um pouquinho pra gente. Bom, EAD é porque eu não tenho tempo. Por mim seria presencial, mas eu já tentei 3 faculdades, mas eu não consegui. Eu não conseguia chegar em casa no horário para ir para a faculdade e depois voltar, eu não conseguia. Aí até que eu tentei EAD e agora eu estou fazendo. Eu falei, dessa vez eu me obrigo a finalizar o curso. Eu me obrigo porque não tem mais como. Porque se for tentar ajustar o tempo, a gente não consegue ajustar. Você que trabalha na rua, você não consegue sair exatamente às 5 horas para chegar na sua casa para 7 horas estar lá. Não. Às vezes você sai de um lugar 7 horas, até você conseguir fazer tudo, não deu tempo. Então, esse foi da modalidade EAD. História é porque eu gosto mesmo. E a gente chama de afrosurto, que é quando você começa a analisar a sociedade e você se revolta de uma forma absurda que tem que ter um acompanhamento psicológico para dar uma segurada. E há alguns anos eu tive esse surto, aí eu parei, pensei e falei, não, vamos mudar isso. Em vez de eu me revoltar, que eu fiquei extremamente revoltado, eu falei, vamos começar a debater ideias, vamos conversar, vamos dialogar com pessoas para ver o que pode ser feito. E eu comecei a fazer isso, dialogar, conversar. Aí eu fui adquirindo conhecimento, comecei a ler livros, né, os clássicos, comecei a ler de todos. E hoje eu estou nessa brincadeira, né? Estou cada vez adquirindo mais conhecimento, que é o meu objetivo principal, né? Que é adquirir conhecimento e repassar de uma forma bem simples
mais simples possível, para que possa chegar à comunidade, que todo mundo entenda. Esse é o meu ponto. O conhecimento tem que se passar de uma forma bem simples. Isso lembra bastante a Isso nossa dá trabalho, entrevistada né? Helena Xerém, lembra, Adriano? Que ela falou Opa, que a claro. preocupação Sim. dela quando ela entrava, sei lá, numa plenária, ou quando entrava no auditório para fazer uma entrevista, não, para fazer, né, uma palestra, a preocupação dela era convencer desde a faxineira, desde a faxineira entender até o doutor lá, o pós-doc. A gente precisa realmente, como educadores, ter essa preocupação de levar a informação da forma mais simples para que todos entendam. Aqueles que nunca ouviram falar do assunto e aqueles que já falaram também, para, de uma certa forma, reforçar ou até quebrar aí alguns estereótipos, alguns preconceitos que existem a respeito de determinadas temáticas. Eu queria falar também, antes de passar para o Adriano, a respeito do EAD. EAD foi assim, eu sou um fã, de verdade. Há 4 meses eu comecei a estudar para um concurso público e foi EAD. Por quê? Porque eu estudava no tempo que me sobrava. Então, realmente, no presencial, ele acaba sendo um pouquinho complicado, porque como eu tinha horários flexíveis, não necessariamente eu teria condições de frequentar em horários fixos. Então, eu estudava quando dava. E eu acho o EAD bastante bacana, porque é a gente que molda o nosso tempo, o nosso ritmo, como que a gente vai fazer as coisas. E eu gostei tanto que me inscrevi em 2 pós-graduações. EAD também estou fazendo aí no tempo que sobra das aulas, daqui do canal. O pessoal ainda tem bastante preconceito com o curso, mas eu sempre digo que qualquer curso, se você quiser levar nas coxas, você leva. E se você quiser levar a sério, você leva. Independente se for uma faculdade renomada ou não. Eu tive vivência com pessoas que passaram pela Unesp e fizeram uma faculdade muito porca, e em contrapartida tive vivências com pessoas que fizeram faculdades particulares de vila, EAD ou não, e que têm trabalhos excelentes, não só no mundo acadêmico, mas também com a comunidade. Fala, Adriano. Não, você tocou no ponto. É isso que eu ia perguntar para o Leandro, porque a gente sabe, né, que você fala EAD, até um tempo. Eu acho que hoje está mudando isso que você colocou, foi perfeito. Eu queria ver com o Leandro disso. Quando você fala que você faz EAD, que reação você sente das pessoas? Né? Assim, tá, à distância, tal. Como é que você vê essa postura com relação a EAD? O pessoal acha que é fácil. É engraçado. Quando você fala que você estuda EAD, eles acham que é fácil. Eles acham que é simplesinho, que é só assistir o vídeo e tá pronto. Uhum. Aí eu pego para eles e mostro, né? Essa semana teve um amigo meu que está querendo fazer faculdade, ele tem 18 anos, e a gente conversando, que na mesma idade dele eu queria fazer, eu fiz vestibular, tudo, só que eu não conseguia, que na época era só presencial e era extremamente caro, né? E eu não consegui. Aí eu falei para ele, tenta EAD, ele falou, é muito fácil. Aí eu peguei uma matéria só, abri lá uma aula, eu falei, olha, tá vendo o vídeo? Tem o vídeo. Eu falei, depois tem um livro para você ler. E tem mais 17 referências. Eu falei, faço aonde, meu querido? Eu falei, se você quiser estudar mesmo, você vai ter que ver essas 17 referências. Eu falei, muitas delas são livros, não são vídeos. Você vai ter que ler. Eu falei, não é fácil. Eu falei, fácil é você sentar ali, o professor falar, você absorver e tá tudo bem. Eu falei, agora você tem que ler, estudar e analisar o que você está lendo. Eu falei, não é fácil, não. Eu acho que o preconceito com EAD diminuiu bastante. Mas antes tinha mais, viu? Tinha muito mesmo. Eu lembro quando saiu não lembro direito, a normalização dos diplomas de EAD, que não deveria vir identificado que o sujeito fez EAD no diploma. Né? Aí muita gente fala, pô, mas como? Que absurdo. Tem que falar, porque tem diferença. É o que a Priscila falou. Né? A gente trabalha com educação e a gente vê muita gente entrando em faculdades de nome, de ranking, de não sei o quê, fica sabendo de determinados processos seletivos que são de assustar. Né? Então, assim, entre você entrar numa faculdade dessa, num curso desse, e fazer no popular nas coxas e passar, né, até quando você paga, porque não adianta, não é que pagou, passou, não é isso. Tá?
Mas hoje em dia, numa educação mercantilizada, entre você pagar em dia e ser um aluno mediano para baixo, tá? E você não... É melhor, deixa esse cara paga, tá? Agora, você tem um grande potencial e não consegue realizar porque você tem um limite financeiro, tá? Já está tendo aí um corte social que fala, você vai estudar, você não vai. Então sobra o quê, né, Leandro? Sobra o EAD. Nem o ensino público, né? Porque a gente sabe que a universidade pública é elitizada. Porque para você chegar a ela, você tem que estar muito bem preparado e por isso você precisa ter muito tempo para se preparar. É o que você colocou aí, né? Cadê o tempo para isso? Tá? Então, eu vejo hoje o EAD, até alguns colegas terminando licenciatura, né? Começaram a dar aula, deixaram a licenciatura para trás e agora precisam dela. Né? E é o esforço, né, que você falou. Se você quiser, você senta lá e vê o vídeo. Do mesmo jeito que a gente senta na faculdade e finge que ouve a aula. É a mesma coisa. O presencial, a distância. Fica no Né? celular o tempo inteiro, né? Porque agora é modinha ficar no Exatamente. celular. Não é só O tempo aluno do inteiro. ensino médio, não. Que é o que a gente mais vê, né? Aluno da universidade tá lá jogando as informações, questionando os professores. E aí, por isso que é legal você falar que você está voltado para a criança, né? Porque você vai ter também não vamos, né, romantizar demais, né, Leandro? Você vai ter que ter uma aproximação desse público bem trabalhada. Simples, sem ser simplista, né? Que são coisas distintas, né? E você já pensou de que maneira você vai conduzir isso para as crianças? Conta mais, vai pondo as suas ideias, tira da cabeça e joga para nós aqui. Vamos lá. Nossa, ideias tem um monte, né? É isso. A mente viaja, a mente vai longe. Entrega o olho, vamos lá. O objetivo principal mesmo que eu tenho na cabeça é fazer a criançada uma coisa voltada para a escola, igual tem meu filho faz, aquelas excursões, só que em vez de uma excursão, sei lá, para distrair alguma coisa, uma excursão bem didática e ao mesmo tempo eu falo que eu tento trazer as informações de uma forma mais leve, porque quando a gente vai falar do período escravocrata, a gente é muito pesado. Então a gente vai ter que tentar trazer a informação de uma forma leve. Então tem que fazer caminhar mesmo, olhar, conhecer a cidade, falar, olha, aqui há tantos anos atrás havia uma comunidade negra, essa comunidade fez essa população, fez esse local evoluir, contar a história do local, contar a história ruim, a história boa também, mas reforçar a ideia que ali teve uma população negra e que ela contribuiu, negra ou indígena, né? São Paulo está tão misturado ali no centro histórico dele, a história negra e indígena, que não tem como falar de uma só. Que como ela contribuiu para tudo aquilo. Eu tenho uma das coisas que eu acho mais importante, uma das ideias mais que eu viajo, é falar sobre o cacique Tibiriçá, ali no centro histórico, né, no Triângulo Histórico. A Rua Direita, ali no Triângulo Histórico, ela recebia o nome dele antes. Aí, depois, com o tempo, vai se mudando. E a gente não tem um busto dele em São Paulo. Nós não temos nada dele. Ele é responsável pela fundação, ele é responsável por tudo de São Paulo. Ele cedeu as terras dele, né, para os jesuítas, porque ali eram as terras dele. E nós não temos nada dele. Se você perguntar hoje para a molecada quem foi ele, ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí, isso que eu acho interessante, se você pegar a história em qualquer outro país e perguntar sobre os fundadores, todo mundo conhece, porque a sua cultura é valorizada. E eu acho que nós temos que fazer o mesmo. A minha ideia era começar exatamente por ali, pelo centro histórico ali, pela Rua Direita, né, a direita, 15 de novembro, e começar dali para o pátio, né, começar contando como que São Paulo surgiu e o que era São Paulo antes de virar São Paulo. Essa é a ideia. Então, levar a molecada para caminhar mesmo, né? Que não é uma caminhada muito longa. São pontos próximos, mas são pontos que você começar a falar, você fica uma hora falando sobre cada um. E essa história de levar para caminhar é fundamental, né? Porque hoje ninguém caminha, né? Se ninguém presta atenção no que o CEO fala, hoje ninguém caminha, né, Leandro? Quem você vê caminhando nas ruas? É só trabalhador, né? As pessoas indo de um ponto a outro, você não vê as pessoas caminhando. Eu sou de uma geração que caminhava muito no centro. Você está falando desses lugares, né? Eu já estou vendo tudo isso. Né? É que eu sou de uma geração que, por exemplo,
eu precisava ir comprar um calçado. A gente ia para o centro de São Paulo, na rua direita, né? Onde tinha as lojas de calçado e tudo que era lugar. Né? Ali era o centro de São Paulo, o centro comercial. Você andar, Viaduto do Chá, Viaduto Santa Efigênia são referências para mim. Né? Agora, para a geração de hoje, eu trabalho num local que é na Rua da Consolação e é de frente ao cemitério da Consolação. Tem aluno que não percebe que do outro lado, aquele muro, é um cemitério. Porque ele não anda, ele chega, desce na porta, o Uber volta, pega ele e vai embora. Então as pessoas não percebem, né? Aí já estamos na visão de geógrafo, né, Priscila? Tá? Perceber o espaço que você convive, você não tem laços, né? Você não tem a definição da afetividade do lugar. Eu acho que isso é uma das coisas que você quer atingir, né? Que a criança tem uma percepção afetiva muito melhor que o adulto, né? Já não está deformada por isso. Andar, caminhar, vir junto, prestar atenção, um dar a mão para o outro, ajudar, isso é coletivo, né? E parece que a palavra coletivo hoje é um crime. Cuidado, hein? Você está querendo subverter a ordem, meu amigo, você sabe disso. Mas essa é a ideia, que o importante é o seguinte, notar, né? Notar que existe ali, o que existiu e como se construiu aquilo tudo. Porque quando nós falamos sobre crianças negras, né? Como crianças negras, o processo para a criança negra se entender como negra é muito complexo, é muito difícil. E por quê? Quando nós estudamos na história o período colonial, nós vamos falar sobre imperadores, nós vamos falar sobre os reis, nós vamos falar sobre tudo. E quando chega aos negros, falam deles como escravos. Só que eles não eram só escravos, tem toda uma contribuição histórica ali. Então, a criança vê que o passado dela não é só aquilo, que o passado dela houve uma contribuição, vai ampliar a mente dela. Vai até evitar que no futuro ela surte, né? Porque o afro-surto, todo preto passa. Chega numa fase da vida, ele surta. E aí evitar isso daí, para trazer o conhecimento, né? Agregar a si importância, que é o que mais importante. A criança tem que entender que a cidade não foi construída apenas por um povo. Houve povos, houve etnias que construíram essa cidade, todos eles contribuem hoje e irão contribuir no futuro. Eu acho, Leandro, eu achei bem interessante o que você colocou, e conforme você estava falando, eu lembrei muito sobre o trabalho e, inclusive, entrevistas da Beatriz Nascimento, porque em diversos momentos ela fala, olha, e ela foi historiadora, fez mestrado, inclusive, e ela falava, olha, nós temos uma história que foi escrita por mãos brancas, e a nossa história não se resume à violência e à resistência e acaba quando termina o Quilombo de Palmares, por exemplo. Ela tem uma contribuição muito grande nessa questão do Quilombo. Ela fala que nossa história vai muito além disso. A gente está falando sobre formas de organização da sociedade, o Quilombo como uma forma de organização da sociedade, a relação dele com Angola, por exemplo. Isso é muito interessante. Quando você traz isso, fala, olha, quero que as crianças caminhem, quero que as crianças vejam, que elas saibam dessa contribuição desses outros povos que sempre vão sendo colocados de lado, eu acho muito interessante para a construção das crianças, para uma revisão mesmo do nosso ensino, que vamos combinar, né? Não dá para ser mais eurocêntrico do que é. Eu acho super interessante esse processo, assim. Então me fez lembrar muito ao trabalho dela e como ela queria mostrar uma outra história, né? Uma historiadora querendo contestar a história oficial mostrando uma outra história. Eu acho que você vai muito nesse sentido, né? Sim, essa ideia, esse movimento já é antigo. Se você pegar o Abadias Nascimento, lá no passado ele já trazia isso daí. Ele trouxe lá, criou o Teatro Negro, ele trazia toda essa ideia de que nós negros temos uma contribuição muito grande, né, dentro da sociedade. Nós não fomos apenas escravos. Nós tivemos contribuições. As nossas contribuições foram apagadas. Isso que difere. Por quê? A cidade de São Paulo, ela finge que nada aconteceu, que a cidade de São Paulo foi formada por imigrantes, e assim tá bom. Mas se você pegar os 200 primeiros anos da cidade de São Paulo, se falava tupi. Então, era foi o tupi, né, uma mistura de tupi com português ou espanhol, era uma mistureba de idiomas, mas falava-se tupi. Então, e essa parte da história, quem conhece? Ninguém conhece, é apagado. É isso que eu quero focar, que nós somos um povo multicultural, que nenhum bairro paulista
mais antigo, ele provém só de uma ideia. Ele vem de vários povos, várias culturas, várias contribuições, e todas são muito importantes. Leandro, você, com certeza, né, nessas entrevistas que você tem feito, nesses relatos que você tem colhido, devem ter, como você já falou agora há pouco, surgido muitas coisas interessantes, né, paralelas, vamos dizer assim, dentro da sua ideia, em relação à sua ideia inicial e central, né? Você poderia contar alguma coisa que, de repente, marcou, que foi uma experiência importante durante a sua coleta de informações, tanto para o projeto, né, do Conhecer São Paulo, quanto o projeto das memórias, principalmente das memórias, né? Você já falou até agora mais do projeto da cidade de São Paulo. Fale um pouco mais e, se possível, conte alguns causos que ilustrem a importância dessas memórias. Semana passada, eu fui entrevistar um senhor. Quando eu falei com ele, um senhorzinho de 80 anos, ele tem uma mercearia. Eu passando com meu filho, eu falei, olha, vamos tomar um sorvete ali. Eu parei, eu olhei para ele, ele começou a conversar, eu falei, eu expliquei o projeto, eu falei, eu gostaria de entrevistar o senhor, coletar informações, né? O senhor me contar a sua história. E aí ele falou, não vou contar minha história não, porque eu não quero. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o sorvete, meu filho pegou o sorvete e nós continuamos a conversa. Foi mais uma hora de conversa, ele contando toda a infância dele. E é interessante, uma coisa que eu reparei quando eu pego essas histórias, que as infâncias são parecidas. As infâncias são na base de mãe que sai para trabalhar, né? Ou mães solos, e pais que também trabalham, e os filhos não têm muito contato na infância com pais e mães. Foi o que eu mais observei. Além desse aspecto, um aspecto muito negativo, é que várias mulheres, até homens, sofreram abuso sexual. Na hora que eu fui juntando as informações, eu assustei, porque são poucos que não sofreram abuso sexual. E eu fiquei assustado, tanto que eu estou fazendo uma nota em cada capítulo falando sobre abuso em crianças, abuso com adolescentes, né, mostrando dados, e abuso também com homens, que chega a ser assustador. Teve um caso de um rapaz que classificaram ele como gay, viado, né, no termo pejorativo, viado, e dois rapazes, ele tinha 12 anos, e dois rapazes, um de 19 e 21, foram lá para ver se ele realmente era gay e estupraram ele. Depois contaram para toda a comunidade que ele realmente era gay. E eu fiquei, na hora que ele me contou, eu pensei, e agora, eu coloco isso ou não coloco isso? Aí ele virou e falou assim, pode pôr sim. Ele falou, minha história é essa, não vou esconder a minha história, pode pôr sim. E foi um pouquinho assustador, porque se a pessoa te falando, você fala assim, que eu falo para ela, né? Porque querendo ou não, eu estou ouvindo a história dela, eu tenho que ser empático, eu tenho que entender ela. E não tem o que você falar. Você fala, eu sinto muito. E o pior é o desfecho, né? O pior ainda foi o desfecho. Como ele veio de uma família que era desestruturada, ele não tinha mãe, o pai dele, ele classifica hoje como seria uma pessoa de extrema direita naquele período, ele era um apoiador do militarismo naquele período. O pai dele espancou ele para ele virar homem. Aí a madrasta veio, deu um banho de sal nele, com água e sal, para ele virar homem. Então a violência é absurda. A violência sexual, a forma como a violência sexual é abordada, me assustou um pouquinho. Me assustou bastante mesmo. Tanto que eu estou fazendo notas a respeito disso. Eu pergunto para as pessoas se elas querem que eu fale sobre isso. Porque, querendo ou não, é algo muito íntimo, né? Você está falando sobre um abuso muito forte que a pessoa sofreu e nenhuma quer esconder. Nenhuma e nenhum. Ninguém quer esconder. Eles querem, eu quero que fale sobre isso. Teve uma entrevistada que a história dela é uma das histórias que eu falo que é uma das mulheres mais guerreiras que eu já vi na minha vida. Porque foi muita dor, muito sofrimento, e você fala com ela, ela está sorrindo. Ela tem, né, todos os problemas psicológicos que agravaram, mas ela fala que a felicidade quem faz é ela. Então ela busca a felicidade apesar de qualquer coisa. E ela me contou que no período de escola, na escola, que isso daí me marcou bastante, ela sofreu abuso dentro da escola. 2 alunos fecharam ela dentro da sala de aula, abusaram dela, ela revidou, ela pegou o que tinha na mão, enfiou uma caneta no peito deles, ele começou a sangrar, obviamente, né? Foi sangue para tudo quanto é lado. Veio a diretoria, veio o inspetor, a professora,
todo mundo acalentou ele e chamou ela de agressiva, de louca, de tudo. E a violência sexual passou. Ficou por isso mesmo. A mãe dela foi até a casa dos alunos, né, deles, conversou com os pais, e os pais falaram que a culpa era dela. Então, são umas histórias que você vai ouvindo, aí que depois você fica naquilo, será que eu publico isso, né? Será que eu coloco isso aqui? Porque é pesado, querendo ou não. O meu objetivo não é só focar nas dores, né? É focar também na história boa, mas tá difícil, viu? Uma história atrás da outra é dor, é violência física, é violência sexual, é outros tipos de abuso. Tá um pouquinho complicado focar na parte boa. E ninguém quer que foque na parte boa. Todo mundo quer que fale a história nua e crua e acabou. É uma história silenciada como a da própria origem da cidade, né? Você pode pegar a origem da cidade silenciada. É um silenciamento tanto da história pessoal, quanto é um silenciamento da história da cidade de São Paulo, né? Se você for ver bem isso. Tá? Na cidade de São Paulo, você pega e coloca... destrói um assentamento indígena, coloca uma igreja em cima, você destrói um quilombo e coloca um shopping center em cima, eu não sei, você soterra, né, a marca desse povo. E as pessoas, né, uma hora, como você e como outros pesquisadores preocupados com isso, vão lá desenterrar, né? É uma coisa arqueológica, né? Você fala, tirar isso para mostrar, ó, tá aqui, ó, a base disso, né? E nas histórias pessoais, né? Por que as pessoas falam, não, fale, conte, é isso? Porque também aquilo tá no interior, aquilo tá incomodando. E não, você está falando da tua experiência, né? Mas eu estou aqui lembrando de quantas coisas que te vê no noticiário, por exemplo, de personalidades e artistas fazendo depoimentos desse tipo mesmo, tá? Da violência que sofreram, tanto homens quanto mulheres. Pô, chegou uma hora da gente reconhecer que essa sociedade é o que ela é, né? Violenta, racista, sabe? Opressora. Não queria usar essa palavra, mas é uma sociedade patriarcal literal. Tá? Esse patriarcado sem violência não existe. Então, os próprios homens começam a perceber, e isso eu acho uma coisa que tem crescido, não sei se você concorda comigo. Tá? Os homens estão se tocando que o patriarcado é ruim para eles mesmos. Tá? Porque o patriarcado não beneficia todos. Isso é outra ideia, porque aí tem um corte social também. Tá? Porque você pode ter... o cara tem um discurso... Eu não queria usar o nome dessa figura, mas a gente já conversou a respeito dele, do Sérgio Camargo, né? Certo? Então, assim, como é que uma pessoa como o Sérgio Camargo fala o que ele fala? Tá? Então, isso é uma desconexão total com a origem, com a formação, com a consciência, né? Não sei, eu acho que você falou que é pesado, mas é necessário. Eu acho que a gente está passando por um momento e o teu trabalho se encaixa direitinho nisso, né? Direitinho. Tem que ser falado. Quando a gente vai abordar as violências, uma coisa que eu reparei, que na verdade eu sinto, né, conversando com outros, você sente a forma como cada pessoa lida com a violência sofrida e como o racismo é a base dessa violência. Ela é a base para tudo. É o racismo que permite que uma jovem de 15 anos negra seja violentada dentro da escola e que ela seja chamada de agressiva. Ela é violenta, ela é agressiva, não os dois que violentaram ela. Então, o racismo ele acaba dando essa base, toda essa estrutura, né, nossa sociedade, em que uns ali são privilegiados e outros não. A figura do Sérgio Camargo, ele ainda não entendeu que o racismo, todo aquele discurso que ele faz, não beneficia ele em nada. Não traz benefício para ele. Não vai acrescentar nada na vida dele, não vai mudar a forma como a sociedade vê ele. Porque enquanto ele tiver aquele discurso, tanto ele quanto outras pessoas, que tem um discurso que favorece alguns, que favorece outros que estão na famosa burguesia, né? Que favorecem eles, você aceita. Na hora que você bate de frente com esse discurso, mesmo que seja na mínima coisa, você já é desconsiderado. Você já não é aceito, você já é massacrado, você já é esculachado, você já é tudo. Tem até um
essa semana eu estava pesquisando sobre os capitães do mato, né? Quando você começa a pesquisar os quilombos, você automaticamente acaba caindo neles. Querendo ou não, muitos capitães do mato eram pessoas negras, às vezes de peles mais claras, né? Os miscigenados, que para serem aceitos na sociedade, eles aceitavam esse trabalho. Só que eles continuavam capitão do mato. Eles não evoluíam, eles não eram tratados melhores, eles comiam o que sobrasse, eles não eram melhores. Eles não ganhavam uma posição de destaque na sociedade. Se você pensar, fale o nome de um capitão de mato. Eu não conheço nenhum. Eu não vi um. Olha, eu estava lendo sobre o quilombo de Jundiaí, que é um quilombo muito antigo, fala lá dos capitães e do bandeirante que foi junto, do outro que foi junto, mas quem era o capitão? Não sei, o nome dele não importa, só importa que ele faça lá o trabalho dele. Se ele morrer ou não morrer, ele é uma peça descartável. Pega outro que eles incutem um ódio, né? Porque o ódio é incutido. Pega uma pessoa que você incute o ódio nela e fala, olha, se você fizer isso, eu te dou isso. Só que ela é uma peça descartável. Ela não tem função dentro da sociedade. É apenas uma engrenagem, né? Essa situação da engrenagem, né? É aquela história do você saber que você tem uma imagem que eu costumo repetir muito. É assim, eu sei que tem fios que nos conduzem, né? Que nos encaminham, né? É o papel da engrenagem. Só que há uma diferença entre você saber que tem fios que nos conduzem e aqueles que nem sequer têm ideia disso, né? Então, esses trabalhos, como tem mais uma vez, eles vão por aí. Eu lembrei de uma colocação, eu já comentei isso com você, da professora Caroline Freitas, uma antropóloga lá da FESP São Paulo, que ela falava para nós, ela também tinha um trabalho com memória, ela dizia isso, né? Falou, olha, a memória é muito importante, né, para o trabalho dela com idosos. Respeitem a memória dos idosos. Então, eu lembrei disso quando você falou dessa senhora que falava e sorria. Tá? Quer dizer, ela está mostrando que é importante, ela só está sorrindo, né, porque ela passou por isso, de alguma forma, não vou dizer superou, mas aprendeu a lidar, e está agora passando para você, passando bastante para você. Esse teu livro, ele é uma convergência de tudo isso. Acho que a grande importância que você tem nessa história toda é de ser o catalisador e o organizador de todas essas vozes, tá? E aproveitando, já que a gente está aqui, se você quiser, o que você precisaria, né? As pessoas estão nos ouvindo, de repente elas podem se interessar pelo que você tem, pelo seu trabalho, querer colaborar com você de alguma forma, querer ser entrevistado por você. O que você gostaria, né, de repente, que pudesse acontecer a esse respeito? Rapaz, que eu gostaria. Eu acho interessante é a seguinte, a oralidade, né? O conhecimento passado, que é uma coisa muito indígena, muito africana. Que o nosso conhecimento é passado via oralidade. E o principal que eu quero é que as pessoas entendam, né? Todos, né, que entendam que a nossa história ela é composta, né? Não é uma história única, ela é composta. E outra coisa que eu também gostaria era de ouvir mais histórias, né? Porque é difícil, nem todo mundo aceita contar a sua história, nem todo mundo quer contar a sua história, que às vezes vai ativar gatilhos, vai ativar traumas, né? Você lidar com aquilo não é fácil. Então, quanto mais histórias eu escuto, para mim melhor é, que nem desse senhorzinho, né? Ele não queria contar, mas na hora que ele começou a falar sobre a infância dele, fez 1 hora falando sobre a infância. E eu achei interessante porque, tipo, ele morava numa fazenda, ele tem 80 anos, e ele vivia sobre uma condição de escravidão. Mas ele não percebia que ele vivia sobre uma condição de escravidão. Isso nós estamos falando do período lá de 1920, 1930, entendeu? Ele vivia sobre uma condição de escravidão sem saber, porque ele tinha que fazer os afazeres dentro da fazenda, né? A irmã dele cozinhava, o pai dele tinha uma função, a mãe outra, e tipo, ele tinha 8, 9 anos, a irmã um pouquinho mais velha, eles tinham funções dentro da fazenda e não recebiam nada por isso. Ou seja, trabalhem, a escravidão acabou lá em 1800 e pouquinho. Só que mesmo assim continuou, né? Não houve uma mudança na nossa estrutura. O dia 14 continua e eu creio que ele não vai acabar tão cedo. Então, para mim, quanto mais contribuições de histórias eu ouvir, melhor é. Porque eu também quero passar histórias de superação, que não é meu foco principal é a história oral mesmo, mas eu quero ter histórias de superação, eu quero ter histórias de pessoas que passaram por uma dificuldade muito grande, que nem dessa mulher, que sofreu vários tipos de violência,
e hoje ela é feliz. Ela conseguiu ser feliz, ela conseguiu, mesmo tendo muito traumas, ela conseguiu lidar com isso. Esse é o meu ponto, né? Que as pessoas entendam que não estão sozinhas, que elas não estão sozinhas, que muitas outras pessoas, tanto negras quanto indígenas, passaram por isso porque a nossa estrutura é assim. Isso é normal, né? Digamos, né? É normal a violência contra diversos povos porque é o patriarcado. A realidade é essa, né? É o patriarcado que ele favorece o homem branco, o europeu. Lamentavelmente é isso que acontece. Depois você passa um contato, a gente deixa aqui, né? Então, quem tiver alguma contribuição que ache interessante de passar, vai poder entrar em contato com você, né? Então, a gente estaria ajudando, assim, ajudando, não gosto de falar, mas, de repente, é isso que eu estou te falando, né? A pessoa ouve e fala, peraí, ou você, de repente, apertou o gatilho da pessoa que estava com aquilo, não sei para quem falar, não sei se isso vai ser útil, não sei se isso vai prestar para alguma coisa, porque acho que você também ouve muito disso, né? Isso é a minha vida, não tem nada a ver com a dos outros. Não, muito pelo contrário, né? O teu trabalho vai mostrar justamente isso. Então, depois você me passa um contato, a gente coloca aqui no vídeo. Quem quiser fazer uma contribuição da sua história para o seu trabalho, pode entrar em contato com você, né? Perfeito. Deixa eu contar mais um detalhezinho. Essa semana aconteceu. Eu tenho um amigo meu que ele é japonês, nascido no Brasil. Eu não sei o termo correto, mas aí ele foi para o Japão, viveu lá, depois voltou para cá. Ele fala um japonês perfeito, ele tenta me ensinar umas palavras, mas não entra na minha cabeça. É perfeito, ele tem toda a cultura, ele tem tudo. E aí ele veio me perguntar uma coisa que eu achei interessante. Ele virou e falou assim para mim: eu fiquei sabendo que a liberdade é amaldiçoada, né? Aí eu falei, por que amaldiçoada? Ele falou, é amaldiçoada. Eu falei, não necessariamente é amaldiçoada. Eu falei, a Liberdade era um bairro de execução. Eu falei, chamava-se Bairro da Forca. Eu falei, aquela região, eu falei, exatamente onde está ali o metrô, a saída do metrô, era um largo que tinha uma forca ali no meio, onde se executava pessoas. Eu falei, um pouquinho para baixo, era uma igreja chamada Igreja dos Aflitos. Aí ele falou, tem uma ruazinha lá que eu não entro, porque dizem que é amaldiçoada. E eu dei risada, porque eu falei, não é necessariamente uma maldição. Eu falei, era um cemitério. Eu falei, quando você está andando ali, você está andando sobre um cemitério. Eu falei, então, não é necessariamente uma maldição. Mas eu achei interessante porque a forma como a informação foi passada para ele que era uma região amaldiçoada. Mas amaldiçoada por quê? Entende? Toda a história dela acabou ficando oculta, né? Ninguém falou. E é isso que tem que entender. Isso que eu acho interessante, quando a gente vai falar. Eu até gostaria de uma pessoa que viveu naquela região, uma pessoa mais idosa, que viva naquela região e que fale que eu estou caçando pessoas. Eu peguei uma senhora de Minas, um rapaz da Bahia, um de São Paulo, e aí vai. Mas eu queria uma pessoa daquela região que entenda essa questão para falar sobre isso, né? Por que amaldiçoada? Eu nunca tinha ouvido isso, mas o fato dele me falar significa que tem esse conceito. Existe esse conceito ali. Mesmo hoje não sendo mais um bairro japonês, é um bairro asiático, né? Tem japonês, coreano, chinês e tudo mais, é um bairro com uma história muito antiga. E é interessante encontrar pessoas que falem e que conversem sobre isso. E a cara dele que era legal. Quando eu fui falando para ele, eu falei, exatamente ali onde você come o seu pastel, eu falei, quando você vai ali comer um pastelzinho, era uma forca, eu falei para ele. A quantidade de pessoas que morreu ali, eu falei, não tem nem registro, não se registrou, mas era uma forca e tinha execuções diárias. Qualquer coisa, se você era um escravo fugido e se você não ia para a cadeia, você ia para execução. É que a gente está falando sobre várias questões, né? De novo, é um tema, é um assunto com várias camadas, né? Eu gosto muito disso e da forma que você traz, né? Eu estava pensando, agora puxando para a questão da memória e da história. Minha pergunta vai para esse sentido. Porque, ultimamente, essa reivindicação em torno de memória e história em grandes cidades, não só aqui no Brasil, mas também fora, é algo que está ganhando uma evidência muito grande. Então, é um assunto que está sendo discutido. A gente tem os casos nos Estados Unidos de pessoas que estavam lutando contra as status de pessoas confederadas, né, que lutaram nos Estados Unidos. A gente teve na África do Sul, por exemplo, um movimento muito grande contra uma figura colonialista, que era o Cecil Rhodes, que gerou um movimento na internet, hashtag Rhodes Must Fall, que era, vamos derrubar esse cara, essa estátua.
que isso aqui é um legado de uma política colonial que a gente não quer mais ver, inclusive na universidade. Esse movimento começou numa universidade. Aqui em São Paulo, a gente tem vários casos de questionamento, inclusive quando aconteceu com a estátua do Borba Gato, né? E aí o que eu estava pensando, todos esses movimentos de reivindicação de memória e de história desses grupos vulneráveis sempre parecem para mim que eles estão colocando, olha, a gente vai questionar essa história oficial com muitas aspas, que tem as nossas memórias que estão colocadas nesse subterrâneo, e a gente quer falar sobre essa relação, violência e a nossa história que foi colocada para trás. Então, pensando nesse resgate, né, dessas memórias, desses grupos, você já falou, por exemplo, dos quilombolas, dos indígenas, da população negra, e o fato de acessar essas memórias como forma também de acessar a cidade, de você conhecer essa história, de você saber que lá aconteceu fatos, eu queria que você falasse assim, como você vê esses tipos de movimento, esses tipos de movimento de reivindicação de memória, e qual que você acha que deveria ser o papel do nosso setor público, digamos assim, cidade, municípios, em relação a políticas públicas que apoiassem algum movimento nesse sentido? Olha, eu sou bem radical nesse ponto, viu? Eu sou a favor de derrubar todas elas, arrancar todas, não deixar nenhuma. Em vez de ter estátuas, coloca um busto no museu, coloca lá um museu, dentro do museu, com uma placa, com dizeres, com um monte de informação do porquê que aquele personagem ele era tanto herói quanto ele era vilão, ou muitas vezes ele era só vilão mesmo. Se você for parar para pensar, São Paulo tem 3 estátuas negras. 3. Tem a do Luiz Gama, a do Zumbi de Palmares e da Mãe Preta. Ali na República tem uma estátua de um indígena, mas também sem colocação, sem explicação, sem nada. Então, qual é a representatividade? Nenhuma. Se você perguntar sobre a estátua do Luiz Gama no Largo do Arocho, quase ninguém conhece, ninguém vê, ninguém repara. Agora, lá do Borba Gato, tem uma estátua gigantesca, o Monumento dos Bandeirantes, gigantesco. Tem que derrubar tudo isso, porque, querendo ou não foi tipo assim, o bandeirantismo não foi uma coisa que chegou no Brasil e trouxe benefício. Não, trouxe morte. Eles queriam, né, expansão, queriam ouro, queriam tudo isso. E no início, como São Paulo era muito pobre, lá no século XVII, São Paulo era uma cidade bem pobre, eles não tinham condições de ter escravos negros. O que eles faziam? Avançavam para dentro da cidade, das matas, e iam capturando indígenas. Eles saíam matando quem se deixasse, né, vamos dizer assim, quem não resistisse muito era capturado e quem resistisse era morto. Nós temos aqui, é absurdo, eu acho ridículo isso. Nossas rodovias têm nome de bandeirantes, nós temos estátuas a tudo quanto é lugar mostrando os bandeirantes. Se você pegar ali o centro, ali atrás da Praça da Sé, que é o Fórum João Mendes, ali no 7 de setembro, que era um lugar, que era um pelourinho, que foi obrigatório ter aquele pelourinho ali para a cidade de São Paulo virar cidade, uma das obrigações era ter um pelourinho. Era um lugar que mostrava que o Estado tinha poder sobre a colônia, tinha poder sobre aquela região. Se você anda ali, não há nenhuma menção, não há nada. Tem uma estátua lá, 2 estátuas fazendo menções a coisas nada a ver, mas não diz a história daquele local. E eu acho que, tipo, o que adianta você ter uma estátua que só monumentos que só falam sobre certos povos, europeus, na realidade, né? Só falam sobre os povos brancos europeus, e você esconde todos os outros, como se aquilo nunca existisse. Se você for lá na República, não tem uma menção da forca. A Irmandade dos Homens Pretos não tem uma menção dela. E a Irmandade era muito poderosa. Tinha uma coisa que eu acho interessante, que existe uma estátua de Zumbi do Palmares na Praça Prado. E na Praça Prado era onde ficava a primeira igreja da Irmandade. Não há menção nenhuma sobre a igreja. Aí eles colocaram uma estátua de Zumbi. O que Zumbi tem a ver? Zumbi, era lá do outro lado do Brasil, uma região, um período anterior, não tem nada a ver com aquela história. Podia ter colocado lá uma referência, falando que ali também era um cemitério, sobre os povos que viviam ali e tudo mais. Ele não tem. Eu sou a favor, sinceramente, eu sou a favor de arrancar todas, colocar dentro de um museu, explicar o porquê, que eles não são heróis, porque, querendo ou não, as pessoas acham que se você fala, olha, não,
Bandeirantes não eram heróis, as pessoas ficam, não, construíram São Paulo. Não, eles não construíram São Paulo. Eles apenas desbravaram aí, matando todo mundo que tinha pelo caminho, colocando os índios, né, os filhos deles, com os indígenas, que era muito comum eles terem várias mulheres indígenas, né, e terem muitos filhos. Aí eles colocaram os filhos deles contra os indígenas, eles tinham ódio dos povos indígenas e descendiam de mulheres indígenas. Então, eu não vejo isso como heroísmo, sinceramente, tem que arrancar tudo. Quando meteram fogo na estátua do Borba Gato, eu achei pouco, falei que tinha que ter derrubado aquilo lá mesmo. E fazer o quê, né? E assim segue nossa triste história. Super me identifico com essa história de derrubar tudo e meter fogo em tudo, porque não dá, né? Não dá. Eles elevam num patamar de heróis, gente que matou, explorou, estuprou. Não dá para entender, né? São Paulo, ele precisava disso, né? São Paulo precisava ser o protagonista, São Paulo precisava ser a mais poderosa cultura do Brasil, a mais poderosa. Então, São Paulo, lá na virada do século, ele começou a enaltecer os bandeirantes. E antes disso, mas não havia esse enaltecimento. Se você pegar as estátuas, são todas a partir de 1920 para frente, que começou a surgir as estátuas, falando sobre os bandeirantes, falando aqui sobre outros bravadores e tudo mais. Não existia isso. São Paulo queria ter um protagonismo político, né? Político influente dentro do Brasil, coisa que ele não tinha, tinha, né? Mas não era tão poderoso, mas ele queria ser uma referência cultural. E com isso ele apagou as histórias, os bandeirantes viraram heróis, esqueceu. Borba Gato mesmo, Borba Gato é um assassino. Se você pegar a história dele, ele matou outro europeu. Ele fugiu para as matas, se escondeu, aí ele achou ouro e foi perdoado. Tem uma estátua dele linda lá. O cara era um assassino. O que ele fez nesse período nas matas? Ninguém sabe, não há registro do que o cara fez. Como ele encontrou esse ouro? Não há registro. Simplesmente ele desbravou, fugiu, desbravou, achou ouro e foi perdoado. E essa história é um pouco, né, apagada, né, esquecida, digamos assim. Apagada não, é esquecida. Quase vista grossa. Essa história essa sua posição de colocar tudo em museu é interessante porque quem vê acontecer, né, uma colocação comum, né, Priscila? Não, mas são obras de arte, né? Primeiro, se chamar a estátua do Borba Gato de obra de arte é de doer, tá? Mas a obra de arte, então tá bom, onde é que é o lugar das obras de arte? Vai para o museu, né? Coloca lá num determinado contexto, né? Mas você vê que engraçado, até o nosso Museu Paulista está fechado, sabe-se lá quanto tempo, né? E olha só onde as coisas vão, né? A gente está falando das estátuas, da memória, né? E museus, que museus existem, como é que são esses museus? Ou seja, tudo que é vinculado à memória e cultura está sendo desmantelado, tá? Está sendo destruído, né? E porque não é valor, né? Não é valor. Museu você não encontra ninguém querendo sendo um empreendedor, sendo um museólogo, né? Tá? Haja Avenida Faria Lima para todo mundo que quer ser empreendedor nessa cidade, tá? Mas ninguém quer desenvolver projetos culturais. Se não é periferia produzindo cultura, como o nosso entrevistado já lá do Minuto de Prosa, nosso estreante, o Carlos Rogério, falou, cara, ele vai na periferia ver onde é que essas coisas estão acontecendo. É lá que a coisa acontece. Tá? Onde estão também os refugiados que chegam de outros países também, né, que não encontram esses braços abertos, né, humanos e humanitários em São Paulo, né, pessoas que se compadecem dos ucranianos, mas dizem que os haitianos invadem o nosso país, né? Então, assim, toda essa estrutura. Mexer nisso é resistência mesmo, e resistência no sentido de desmontar a estrutura. Mais uma vez, eu acho que esse é o aspecto mais importante e o central, eu sei, né, te conhecendo um pouco das nossas conversas, que é o que você quer atingir, né? Sim, a gente fica super feliz de trazer um papo como esse aqui para o canal, porque enriquece bastante, traz outros olhares, outras histórias,
traz muita novidade. Já queria aproveitar aqui, Leandro, para te agradecer a sua presença aqui no canal. Sinta-se à vontade para voltar quando você quiser, quando seu livro estiver concluído ou quando você tiver novas histórias para contar. É realmente uma honra para a gente ter uma pessoa que saiba tantas histórias assim que ficam aí ocultadas pela história oficial, que foram silenciadas. A gente entende que esse movimento que você está fazendo de relembrar é muito importante para a historiografia oficial não europeia, né, mas para uma outra historiografia. E eu queria agradecer e também deixar aí um momento para você fazer as suas considerações finais. Menina, considerações finais, se eu pegar para falar, eu vou falar aqui sem parar. Na minha opinião, assim, que eu acho que quando a gente fala sobre historiografia não europeia, a gente tem que entender a contribuição de todos os povos e quando a gente fala de contribuições, são em diversas coisas. Nós temos aqui a nossa comida, que vem muitas coisas vindo dos indígenas, vem muitas coisas vindo dos africanos, nosso idioma, que é uma mistureba danada, né? A gente fala palavras de tupi, a gente fala palavras africanas, de vários, né, tanto dos bantus como de outros troncos linguísticos, e tá tudo aí, tá tudo aí. Querer apagar isso é loucura, eu falo que é uma loucura, você querer enaltecer socialmente uma cidade, uma sociedade como um todo, culturalmente, falando apenas de um povo e apagando o resto, isso não acrescenta em nada a ninguém, porque nós somos multiculturais e isso tem que ser enaltecido. Eu fico abismado quando eu começo a olhar nome de ruas, são poucas ruas que falam sobre personagens negros, personagens indígenas quase nenhum, vamos falar a verdade, quase nenhum. E você pega lá sobre ruas falando sobre bandeirantes, falando sobre homens que nada contribuíram para a sociedade, o nomezinho deles está lá, a maioria são homens, né? Se você for pegar ainda de mulher, você não acha quase nenhuma mesmo. E o meu objetivo é trazer essa educação de uma forma bem simplesinha, bem simples mesmo, para as comunidades, porque a gente perde muito tempo falando com aquele linguajar muito bonito de academia e tudo mais, e que não chega, não vai chegar lá. Se chegar lá, não vai ser compreendido. Se não é compreendido, é inútil. Então, a informação tem que ser compreendida, a sua história tem que ser contada, a história deles tem que ser contada aqui. O meu objetivo inicial no livro era isso, contar a história pós-abolição. Pegar as pessoas mais idosas que eu encontrasse e pegar as informações dela pós-abolição. Só que depois, com o tempo, eu comecei a ver que é muita informação. Eu queria mulheres, né? Especialmente mulheres, que têm uma história muito rica para contar. E eu comecei a ver que tanto pessoas com 50 anos de idade como com 80 têm muito a contribuir. As histórias delas, às vezes, mudam pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. E aí você vê que é um ciclo, né, pós-abolição, que não acaba. E a gente tem que acabar com isso. Os povos têm que ser respeitados, as pessoas têm que ser vistas como pessoas. Eu falo que nós, homens negros, nós não somos homens, nós somos homens negros, homem preto. Só em caso de violências, quando estamos falando sobre violências, que nós somos agrupados e viramos homens, que aí não tem distinção. Mas quando não é sobre um tipo específico de violência, nós somos homens negros. Isso tem que acabar, nós somos homens, nós somos pessoas. Temos que buscar tentar, né, que eu acho que é um pouquinho impossível, buscar essa equidade, essa igualdade de tratamento entre todos. E também, eu acho que a memória consegue trazer isso. Que se você resgatar a memória e mostrar que todos nós contribuímos para aquilo, todos nós vamos ter um pouquinho para se orgulhar. Esse é o objetivo, orgulho, né? Orgulho. Eu construí essa nação, eu construí essa cidade, eu contribuí de certa forma. E vamos ter todas as estátuas de Bandeirantes por aí, porque, pelo amor de Deus, quando eu passo e vejo aquele monumento do Bandeirante, eu fico estressadíssimo. Ainda mais a forma que ele põe lá, os caras bonitão na frente de cavalo, os indígenas e os negros. Me poupe, né? Pelo amor de Deus. É isso, temos que reconstruir uma nova história, né? Vamos aguardar um livro e espero que ele possa ser lançado por aqui, né, Pri? Quem sabe? Quem sabe? Olha, já está combinado para a hora que sair vir aqui para a gente lançar. Compromisso assumido, hein? Histórias. Exatamente. Com certeza. Então é isso, a gente agradece, Leandro. Muito obrigada. Valeu, Leandro. Muito obrigado, cara. Eu agradeço, viu, o convite. Até a próxima, cara. Se cuida. Obrigadão, gente.
Tchau, Tchau, obrigada tchau. a você. Tchau, Tchau, tchau. tchau.